Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos bater um papo aqui. Tentei fazer uma live mais cedo aqui, porém tive problemas com a minha conexão com a internet. Não consegui trazer conteúdos para vocês, mas a gente vai marcar uma para terça-feira. Na terça-feira a gente pode voltar a se falar aí. Vou deixar divulgado aí a live. Vou mandar lá no Instagram também. Quem quiser me seguir lá no Instagram, BMoneyBR, me segue lá. Vamos bater um papo na terça-feira, beleza? Então vamos lá. Trouxe uma notícia aqui para vocês bem interessante, né? JP Morgan planeja permitir que clientes peguem empréstimo com Bitcoin e Ether como garantia. Então antes a gente tinha um problema que era as narrativas, né? Antigamente as narrativas era que criptomoeda não servia para nada, né? Que Bitcoin não servia para nada, que eram golpes financeiros, que era pirâmides, e hoje a gente vê um grande banco, JP Morgan, aceitando Bitcoin e Ethereum como garantia, né? Bem interessante isso aí, a gente vê que o mercado cripto, que as stablecoins, as criptomoedas estão tomando espaço e, de certa forma, na minha visão, está sendo um pilar, inclusive, para manter o sistema financeiro tradicional hoje de pé, né? Então a gente vê uma mudança de narrativa, né? Então hoje a gente tem ETFs de Bitcoin, por exemplo, que bateu recorde, né? Mais de 70 bilhões de dólares, o ETF que mais captou dinheiro na história do mercado, né? Então é bem interessante isso daí. E a gente vê bancos como o JP Morgan aceitando Bitcoin e Ethereum como garantia. Isso é, de certa forma, um ponto positivo, porém a gente precisa, né, ficar atento. Por quê, né? O que basicamente eles estão dizendo? Deixa comigo o seu Bitcoin, deixa comigo os seus Ethereums, as suas criptomoedas, que eu vou te dar papel moeda, fiat, né? Vou te dar papel fiat, dinheiro fiat, que deixa comigo seu Bitcoin que é escasso, seu Bitcoin que vai valer muito mais no futuro, e eu vou te dar aqui, né, a sua moeda fiat. Mas existem maneiras de você fazer isso que o JP Morgan está te oferecendo, né, empréstimo colateralizado, sem precisar utilizar um banco, né? Para quem não sabe, você consegue fazer empréstimos sem precisar de banco. Você pode utilizar alguns protocolos descentralizados e fazer isso, que na minha visão é muito mais seguro do que você fazer um empréstimo colateralizado deixando seu dinheiro com uma instituição financeira, um banco centralizado, tá? Mas isso é um papo para outro vídeo, tá? Uma outra notícia que eu queria trazer para vocês é essa aqui, olha só que interessante. Stablecoins avança 40% no Brasil e volume alcança 74 bilhões este ano, né? Então, o uso de criptomoedas está se tornando prática comum entre viajantes e outros segmentos, enquanto o Banco Central e a Receita Federal avançam na regulamentação. Então, basicamente, as pessoas estão entendendo, né, o quanto as stablecoins elas vêm, de fato, mudar completamente o jogo, né, mudar completamente as regras do jogo. Então, para quem não sabe o que é stablecoins são as moedas dentro da blockchain. Então, hoje a gente tem real, tem dólar, tem euro, várias outras moedas que estão no banco, por exemplo, mas as stablecoins é essa mesma representação, esse mesmo dinheiro, porém dentro da blockchain, né, lá dentro do sistema descentralizado. Então, a gente tem o SDT, que é um dólar da Tether, a gente tem o SDC, a gente tem o BRL, BRZ, a gente tem o euro, tem várias moedas dentro da blockchain. Então, as moedas fiat, nessas stablecoins, elas ficam dentro da blockchain. E você consegue utilizar isso no dia a dia, por exemplo. Então, ao invés de você pegar seu dólar, suas criptomoedas e converter elas em reais, transformar elas em reais, você não precisa fazer isso mais hoje. Você consegue utilizar suas stablecoins no dia a dia, você consegue utilizar dólar no dia a dia, você consegue utilizar cripto no dia a dia, Solana, Ethereum, Bitcoin, você consegue fazer isso. Então, as stablecoins elas trazem exatamente essa autonomia e tira essa dependência do banco de uma instituição financeira terceira. Então muda completamente o jogo. Você não precisa mais passar pelo sistema de um banco para você mandar valores. Você não precisa fazer um Pix, você não precisa passar pelo Banco Central, ali pelo sistema tradicional, para transferir valores, transferir pagamentos, fazer pagamentos a hora que você quiser, quanto você quiser, onde você quiser, a hora que você quiser. Então as stablecoins trazem essa autonomia, né? E é por isso que, como a própria notícia já diz, a Receita Federal estão avançando na regulamentação, né? E a regulamentação que a gente sabe muito bem o que é isso, né? Essa questão de regulamentação que eles falam é mais cobrar imposto, né? Criar dificuldades, dificultar a vida das pessoas, porque é isso que o Estado faz, né? O Estado dificulta a vida das pessoas. Então, bem interessante ver que o brasileiro aí está abrindo os olhos e enxergando aí uma ferramenta que pode trazer autonomia e liberdade para a gente num país onde cada vez mais é escasso a autonomia, liberdade financeira e você tomar conta do seu próprio dinheiro, né? Você tem que pedir permissão para um terceiro para você mover, fazer o que você quer com o seu próprio dinheiro, né? É um absurdo isso, a gente vê isso no Brasil hoje, mas infelizmente é assim. As criptomoedas, as stablecoins estão aí para trazer essa autonomia, beleza? Vamos falar agora um pouquinho do nosso Bitica da Massa, né? Aqui na região de 111 mil dólares e 400.
Como eu falei para vocês, a gente resistiu bem essa região aqui de suporte, né? O Bitcoin segurou bem aqui, fez um topo, fez um fundo, fez um topo mais baixo que o anterior, fez um fundo mais alto que o anterior e está aqui numa consolidação, né? Na minha visão, a gente pode ver o Bitcoin subindo ainda no médio e longo prazo, por quê? Na minha visão, temos alguns catalisadores. Corte de juros, né? Vou mostrar para vocês aqui agora. Então, daqui a 4 dias, na quarta-feira, teremos mais uma reunião do Banco Central Americano, teremos mais um corte de juros, possivelmente. E o mercado está precificando aqui, né? As probabilidades aqui é que tenhamos mais um corte, né? Então, a gente vai ter um corte agora, 98% de chance de ter mais um corte, e em dezembro mais outro corte, né? Então, teremos mais 2 cortes de juros ainda esse ano. E, como eu falei para vocês, o Jerome Powell disse que vamos estar chegando no fim do QT, do Quantitative Tightening, né? A redução do balanço do Fed está chegando no fim, ou seja, eles vão começar a aumentar o balanço, isso significa injeção de liquidez na economia, e na minha visão são 2 catalisadores muito importantes, né? Corte de juros e injeção de liquidez. Então, assim, na minha visão de longo prazo financeira, obviamente isso não é bom, impressão de dinheiro não é boa para as pessoas, mas para a gente que está aqui do outro lado, que tem ativos escassos como o Bitcoin, ouro e outros ativos, tem que se beneficiar dessa expansão monetária, né? A gente tem que se proteger disso daí. Então a gente vai ver no médio e longo prazo, na minha visão, um aumento no preço do Bitcoin e das altcoins, das criptos como um todo, porque eu acredito que a gente vai ver mais liquidez entrando para o mercado, tá? Então temos esses 2 catalisadores, tá? E como eu falei para vocês, né, a gente tem aqui um indicador, que é o P-Cycle Top, né, um indicador de topo de ciclo, né, nos últimos ciclos aqui ele indicou topo de ciclo para a gente, né, então aqui em 2013 ele indicou topo de ciclo quando essas duas médias, essa verde e essa alaranjada, elas se cruzam, né, quando elas se cruzam aqui, a alaranjada se cruza com a verde de baixo para cima. Aqui também em 2000 e no finalzinho de 2013, né, para 2014 aqui, mais um topo de ciclo. E aqui em 2018 também, o P-Cycle Top indicou topo de ciclo. Aqui em 2021 tivemos também P-Cycle Top. E nesse momento, até agora, nada de topo de ciclo, segundo o indicador. Então, segundo o indicador, ele mostra que temos ainda muita coisa para acontecer, vamos dizer assim, tá? O outro ponto aqui seria, um outro indicador interessante, seria esse Rainbow, né? O Rainbow Chart. Vamos pegar ele aqui para a gente dar uma olhadinha. O Rainbow Chart ele mostra aqui, né? Vocês podem ver aqui no histórico que ele faz um arco-íris ali mostrando os possíveis preços mais altos e mais baixos ali dessas cores. E neste exato momento a gente está aqui numa região bem abaixo, né? A gente não está nem nessa região alaranjada aqui, né? Então olha só, geralmente ele pega aqui nessa parte azul, são os momentos que o Bitcoin está mais barato. E nesse momento estamos aqui, né? Segundo o gráfico do Rainbow Chart, estamos nessa região aqui. E se o preço do Bitcoin subisse aqui para perto dessa região amarela aqui, a gente estaria falando do Bitcoin o preço a $200 mil, né? O dobro do que está valendo hoje praticamente. É possível isso acontecer? Na minha visão, sim, tá? Na minha visão é possível. Por quê? Como eu falei para vocês, a gente tem indicadores positivos para isso, para que isso aconteça, né? E a gente pode ver aqui que saiu também os dados econômicos ontem, e a gente viu que eles vieram um pouco abaixo da expectativa, ou seja, eles vieram mostrando que a inflação nos Estados Unidos está um pouquinho menor do que nos últimos dados, né? E isso é um ponto positivo. Então, o Rainbow Chart aqui nesse momento, né, nessa região de preço, nesses patamares aqui, eu acho que o Bitcoin tem tudo para buscar aqui, quem sabe até mais acima, se a gente entrar num momento de euforia extrema, que até o momento eu não vi acontecer no mercado, tá? Momento de euforia extrema, nesse momento ainda não vi acontecendo. Beleza, então o preço do Bitcoin aí, né, subiu um pouquinho aí esse ano. Se a gente for pegar aqui na última semana, a gente tá aí uma água de salsicha, meio que lateral, né, subiu 4% aí na última semana e nas últimas 24 horas subiu quase 1%, né, 0,89%. Muito pouca volatilidade, na minha visão. Eu acho que quarta-feira a gente terá mais volatilidade, podemos ver mais volatilidade no mercado justamente porque reuniões do Fed geralmente traz muita emoção para o mercado. Mas é isso. Indicador de medo e ganância aqui em 34, mostrando o medo, né? Ele estava aqui mais abaixo, chegou quase em extremo medo, agora está começando a subir novamente. Então isso indica que as pessoas estão começando a voltar com sentimento de otimismo, né? Não quer dizer que voltou ainda. E a gente pode ver que historicamente, né, a última vez que o Bitcoin, esse indicador chegou nesse patamar de medo, foi lá em abril desse ano, né? Abril do 2025. Então, geralmente, historicamente, comprar Bitcoin nessas regiões onde as pessoas estão com medo, geralmente
trazem bons resultados no médio e longo prazo, tá? Qual que é o outro indicador? Temos aqui Altcoin Season Indicator, né? Nesse momento as pessoas estão preferindo o Bitcoin do que as altcoins. Então, como eu falei para vocês, para que as altcoins comecem a performar melhor, a gente precisa ver o Bitcoin romper essa região de 114 mil dólares aqui, começar, quem sabe, buscar que é a região de cima de 120, né? 125 mil dólares. E a gente precisa ver também a dominância do Bitcoin cair, tá? Então, a dominância do Bitcoin precisa cair, precisa voltar a cair aqui, né? Voltar a cair para que a gente consiga ver o total 3, por exemplo, voltar a subir, e aí sim a gente vai ver as altcoins performando melhores. Na minha visão, quem que vai performar melhor, né? Tem uma foto aqui, deixa eu pegar para vocês. É esse cara aqui, ó. Então, vocês podem ver que como que funciona, né, essas fases, esse fluxo de dinheiro dentro do mercado cripto. Então, a gente começa aqui com a primeira fase, é onde o dinheiro flui para dentro do Bitcoin, onde a gente vê a dominância subindo bastante, igual a gente viu aqui, né? A dominância aqui já tem um tempão que está subindo bastante, né? Subiu, subiu, subiu. Agora quebrou o padrão de alta, né? Então ele vem subindo aqui desde 2022, ó. A dominância subindo, subindo, muito forte. Nesse momento a gente quebra o padrão de alta. Podemos ver a dominância cair? Podemos, não é certeza, tá? Então o dinheiro primeiro flui para o Bitcoin. Ele primeiro vai para o Bitcoin. Depois ele sai do Bitcoin e vai para a fase 2, que é o Ethereum. Porque o Ethereum ele é a maior altcoin que a gente tem hoje. Então primeiro o Bitcoin, segundo o Ethereum. Então o dinheiro vem para o Ethereum começa a disparar de preço. E aí as pessoas começam a ter lucros, começam a realizar lucro, e aí eles começam a realocar esse capital. E aí a gente entra na fase 3, que são as large caps, né? Onde a gente vê a entrada de dinheiro em altcoins como Solana, por exemplo, né? Altcoins como Sui, Pendle e vários outros protocolos que são um pouco menores que a Ethereum. E aí, quando começa essa loucura, depois a gente vê exatamente a fase 4, onde a gente vê a alt season, né? Que é exatamente então a gente vê a altcoin season acontecer, onde a gente vê meme coin explodindo de preço, criptomoedas que sobem 1000% em uma semana, e isso pode estar acontecendo ainda na minha visão, podemos ver isso acontecer. Por quê, Bruno? Por que você está tão otimista assim? Justamente porque se a gente for pegar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Então a gente tem aqui, por exemplo, o ouro, né, com quase 30 trilhões de market cap, né? A gente tem a Nvidia, a Apple, Microsoft, o ouro está aqui, o Bitcoin está aqui em oitava posição, né? Então a gente vê que o market cap do Bitcoin hoje está em 2,2 trilhões de dólares. E para o Bitcoin, por exemplo, sair de 100 mil dólares para 200 mil dólares, teria que entrar mais 2,2 trilhões de dólares, né? Dobrar o market cap. E a gente está falando do Bitcoin dobrar o market cap, ele iria passar aí a Amazon, a passar a prata, enfim, ia chegar aqui em terceiro, né? Perto da Nvidia aqui, ou quem sabe até em segundo colocado. A gente sabe que 2 trilhões é muita coisa, né? É muito dinheiro, porém 2 trilhões comparado ao market cap do ouro, né? É muito pouco, né? Na minha visão, é completamente possível. Na minha visão, é só uma questão de tempo. Para o ouro estar aí em terceiro ou segundo lugar de maior ativo do mundo como reserva de valor. Acho que isso é só questão de tempo. E se você está vendo esse vídeo, você é um sortudo de poder comprar Bitcoin com um market cap a 2,2 trilhões, tá? Na minha visão. Então, é isso. A gente tem aí o Rainbow, né? Ainda tendo espaço ainda para subir. Né? Se ele subisse aqui para essa região 200 mil dólares, a gente tem o Psycho Top ali dizendo que não chegamos no fim do ciclo ainda. Temos o Stock to Flow aqui mostrando que existe ainda uma diferença muito grande. Segundo esse modelo do preço do Bitcoin nesse momento, né? Bitcoin a 110 mil dólares, e segundo o modelo Stock to Flow, o preço do Bitcoin teria que ser 310 mil dólares. Então, na minha visão, mesmo com o Bitcoin subindo muito, né, mesmo que algumas pessoas achando que o Bitcoin está esticado, que a gente está no final de ciclo, que a gente pode vir a cair, tudo bem, faz sentido, né? Faz sentido acreditar nessa narrativa, mas na minha visão, eu acho que a gente pode sim ainda entregar muita alta, e seria um sonho ver Bitcoin chegando nessas regiões de preço aqui de 200 mil dólares, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Fiquem à vontade aí na seção dos comentários, deixem suas dúvidas, sua visão, se você concorda ou não comigo, que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Então era isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo e sejam bem-vindos ao futuro.